Satisfação estar com você aqui mais uma vez. Eu sou Luna de Carvalho Costa do canal Bistrô do Matuto e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma das instituições do padre Cícero Romão do Juazeiro do Norte, que foi a instituição do candeeiro na festa de Nossa Senhora das Candeias. Por isso tem um candeeiro aqui junto à imagem do padre Cícero e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Aí vamos começar falando um pouquinho sobre o padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero, ele é natural do Crato e ele se ordenou e foi celebrar uma missa lá no lugar onde hoje é o Juazeiro, que na verdade era um entreposto comercial chamado Tabuleiro Grande. Era vizinho à cidade do Crato e os comerciantes que se dirigiam ao Crato em uma das rotas passavam por lá. E o interessante é que lá, na verdade, era um lugar muito defamado, onde havia muito jogo, muita prostituição, muita bebedeira, e tinha essa má fama o lugar lá chamado Tabuleiro Grande. Muitos dizem que o Padre Cícero recebeu através do sonho a missão de fazer residência lá em Tabuleiro Grande e acolher todas as pessoas famintas, as pessoas que iriam procurá-lo e procurar a igreja, todos os sofredores, os flagelados da seca, e que ele realmente deveria se estabelecer em Tabuleiro Grande para acolher essas pessoas, e essa seria a sua missão. Padre Cícero nunca se destacou, não tem a fama de ter sido um bom orador ou de ter excelentes notas no seminário, mas Padre Cícero era inspirado pelo padre Ibiapina, um padre que também era cearense e que é considerado o maior missionário do Brasil, porque ele percorreu boa parte do estado da região Nordeste, construindo igrejas, construindo e restaurando cemitérios e principalmente fazendo orfanatos. Então, Padre Cícero se inspirava na forma de evangelização e de missão do Padre Biapina, e ele decidiu realmente se estabelecer lá em Tabuleiro Grande e conseguiu, a permissão do bispo para se estabelecer lá em Tabuleiro Grande. Ao se estabelecer lá, fica evidente que, além de ser uma pessoa extremamente caridosa, com um olhar comunitário para aquelas pessoas sofridas, ele também era um excelente político e tinha uma diplomacia muito grande. Então, o que acontece? Em pouco tempo que ele está lá, ele consegue acabar com as casas de prostituição, as casas de jogatina, e Tabuleiro Grande começa a ter uma outra visão, ser considerada, ser chamada de uma outra, ser vista de outra forma, E daí então, a partir de um certo momento, começa a ser chamada de Juazeiro. E o próprio padre, ele começa o processo de emancipação de Juazeiro, porque depois da sua presença, aquilo que era uma pequena vila, que uns dizem com 30 casas, outros dizem com 80 casas, torna-se grande, As pessoas começam a procurá-lo para pedir conselho. A partir daí ele é considerado padrinho de todo mundo, padrinho de todas as pessoas que procuram ele. Por isso aqui no Nordeste as pessoas chamam de Padre Inciso, porque muitos o consideravam padrinho, e ele tratava todo mundo como afilhado e todos seguiam os seus conselhos. E a localidade começa a crescer, começa a se desenvolver, se torna o Juazeiro, e ele, com muito jogo de cintura, com muita diplomacia, Padre Cícero consegue a emancipação de Juazeiro. E ele se torna, inclusive, o primeiro prefeito. E ele não consegue isso só, Na verdade, ninguém faz nada só. E ele também tem a capacidade de aglutinar pessoas que tinham condições, tinham capacidade de fazer o progresso crescer, Foi o que aconteceu quando ele aceitou a parceria, o secretariado do médico Floro Bartolomeu, que se tornou até deputado do estado do Ceará.
representando, na verdade, o estado do Ceará, né? Deputado federal representando o estado do Ceará. Floro Bartolomeu foi uma das pessoas que apoiou ele e fez com que Juazeiro se tornasse o que é hoje em dia. Após o milagre da Beata Maria de Araújo, onde a hóstia se torna sangue na boca dela por algumas vezes, a igreja, contestando esse milagre, suspende o padre de ordem, né? Ele não é permitido de celebrar missa, de celebrar casamento, ele não deixa de ser padre, ele não é excomungado da igreja, mas ele fica temporariamente suspenso de celebrar a missa, de fazer... ele podia falar de Jesus, lógico, independente, como qualquer cristão, como qualquer leigo, mas não como padre, não exatamente como padre da igreja. E lógico que isso vai se estender até o final da sua vida, né? Ele não tem mais a permissão de celebrar, mas ele não arreda o pé da sua localidade, né? Tanto é que continua envolvido com a política, continua com sua diplomacia, conseguindo algumas coisas para a região, mas também conseguindo diversos desafetos, né? E entre eles um governador que na época era chamado de presidente do estado do Ceará, insatisfeito com ele, declara uma guerra de fato, né? Contra Juazeiro, contra a pessoa dele, que dizem até que o desejo do presidente do Ceará na época era que a cabeça dele fosse levada numa vara. E o governador do Ceará manda um batalhão, 2 batalhões na verdade, né? Inclusive uma força nacional, uma força do Exército Brasileiro, para Juazeiro. E Floro Bartolomeu organiza um verdadeiro campo de guerra ao redor de Juazeiro, né? Ele consegue fazer com que os romeiros e os jagunços da região, né? Os jagunços eram os protetores dos fazendeiros, dos coronéis, né? Era os segurança, a guarda armada. Eles fazem uma vala de mais de 7 quilômetros circuncidando a cidade de Juazeiro e conseguem vencer essa batalha. Tal ponto eles conseguem vencer a batalha, principalmente dado o momento que o exército brasileiro leva um canhão e esse canhão falha. Dizem até que foi um milagre causado pela intercessão, pelos pedidos do Padre Cícero. E a partir desse momento, quando o exército bate em recuada, o grupo de milicianos lá do Juazeiro parte em direção à Fortaleza para tomar Fortaleza. E é todo um contexto histórico que não cabe muito no momento falar, mas para mostrar o sucesso desse batalhão formado por Floro Bartolomeu, o assessor do Padre Cícero, e do Padre Cícero Romão Batista, no Ceará. E cerca de uns 14 anos depois, a gente ainda vê o personagem de Floro Bartolomeu muito junto ao Padre Cícero, principalmente naquele episódio onde há colunas prestes, né, a coluna dos tenentes comunistas estão fazendo uma campanha em todo o Brasil, tentando tornar o Brasil um país comunista, e eles ameaçam tomar Juazeiro, né, que já é um grande centro comercial, religioso, um importante ponto estratégico no sertão cearense, e ameaçam tomar Juazeiro. Então Floro Bartolomeu consegue, junto com o Padre Cícero, juntar uma frente militar da mais inusitada, né? Que ele consegue juntar o Exército Brasileiro, as polícias estaduais e o cangaço. Eles conseguem fazer com que Lampião e mais 49 cangaceiros façam parte dessa frente contra contra Carlos Prestes, da coluna Prestes. E eles conseguem isso, apesar de nunca ter lutado, não chegar a lutar, a batalhar com Carlos Prestes contra a coluna Prestes, mas eles conseguem fazer com que a coluna Prestes não se aproxime ali do sertão do Cariri, devido ao receio mesmo do enfrentamento dessa força tão inusitada, e principalmente eles conhecendo Carlos Prestes, sabendo da fama que os cangaceiros dominam realmente a região
principalmente na arte da guerrilha, né, da luta no seu meio. Então, eles conseguem expelir da região o exército, a coluna Prestes, sem não ter dado, na verdade, nenhum tiro. Mas foi um grande sucesso para o padre Cícero e para Floro Bartolomeu essa investida, né? E tanto é que Lampião carrega até hoje o título de capitão, devido a ter sido realmente empossado como capitão, junto com mais 49 cangaceiros que também receberam patentes militares. Voltando a esse fato desse encontro de Lampião com Padre Cícero, um personagem muito interessante estava lá, que era Benjamin Abraão, um sírio-libanês que veio aqui para o Brasil fugido da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele não queria, ele fugiu para não ser convocado a lutar na Primeira Guerra Mundial. Veio para o Brasil trabalhar como mascate, como vendedor ambulante. Chegou no Juazeiro com 2 jumentos e um cavalo e se destacava por ser muito alvo, por ser alto, né, e dizer que vinha da terra de Jesus, dizer que vinha da terra onde Jesus morava. Isso criou, né, uma afeição entre Padre Cícero e ele muito grande, e na verdade ele era uma pessoa muito astuta, muito ardilosa, e estava no momento em que Lampião veio receber o título de capitão, e posteriormente ele acabou indo filmar, usando dessa recordação, né, acabou indo filmar Lampião no sertão, e tirou fotos e filmou, e ainda hoje as imagens dele são reconhecidas no mundo inteiro, né, como as únicas imagens reais de Lampião, não só fotográfica, né, mas tem 15 minutos ainda guardados, protegidos, 15 minutos das filmagens de Lampião no meio do sertão, fazendo, simulando diversas atividades do seu dia a dia. E Benjamin Abraão se deu muito bem ao lado do Padre Cícero. Padre Cícero contratou como secretário. Ele, de uma certa forma, segundo o historiador Frederico Pernambucano de Melo, ele tinha acesso também a alguns donativos do Padre Cícero, dos que as pessoas deixavam lá para as igrejas, para as obras do Padre Cícero, e investia uma parte desse dinheiro em estabelecimento próprio, em negócios próprios, né? E uma situação bem interessante é que chegou um determinado momento que a sua loja de produtos religiosos não estava indo bem, não estava vendendo. Então ele começou a anunciar, ele começou a divulgar que aquele ano corrente seria o último ano que o Padre Cícero daria a bênção. Quem quisesse ser abençoado pelo Padre Cícero, corresse, viesse logo, que seria o último ano da bênção do Padre Cícero. Lógico que era uma mentira, mas o que aconteceu? Foi um alvoroço na cidade do Juazeiro. Encheu, lotou, entupiu essa notícia, porque muitos queriam receber a bênção do Padre Cícero, né, que o Juazeiro, para muitos dos nordestinos, é como a Meca para os muçulmanos, né? Você tem que ir pelo menos uma vez na vida. Então muitos correram, e lógico que ele continuou com o sucesso, né, do seu estabelecimento comercial, vendendo seus artigos religiosos. Mas voltando a Nossa Senhora das Candeias, como eu tinha falado antes, né, e sobre a tradição do candeeiro, o Padre Cícero, ele sempre foi muito ligado ao povo, sempre foi muito voltado, e os amigos dele eram gente do povo, pessoas comuns, e que apesar de ter ligações com diversos coronéis, com grandes políticos, mas ele tinha uma ligação direta com o povo. E entre uma das pessoas que ele gostava, tinha um ferreiro que estava passando uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira muito grande. E o padre teve uma ideia. Ele disse: então você vai fazer, se prepare e faça muitos candeeiros. Aí o rapaz perguntou: por quê? Porque eu vou pedir para as pessoas comprarem seu candeeiro e participarem da procissão de Nossa Senhora das Candeias, né? Nossa Senhora das Candeias não é exatamente essa imagem dessa Nossa Senhora,
mas é Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, né? Lá no sertão chamado Nossa Senhora das Candeias, e ele pediu para que as pessoas levassem o candeeiro, segundo alguns dizem, para que fosse o máximo de pessoas possíveis para rezar, pedindo que Dom Joaquim se compadecesse da situação dele e deixasse ele permitisse que ele celebrasse a missa novamente, né? Então, dezenas, centenas de pessoas procuraram o rapaz lá que fazia candeeiro, né, que é esse instrumentinho aqui, que é esse objeto aqui, que ilumina os ambientes. Centenas de pessoas, dezenas, centenas de pessoas começaram a procurá-lo para comprar o candeeiro, para que pudesse participar dignamente daquela procissão que o padre pediu em honra a Nossa Senhora das Candeias e, segundo alguns dizem, solicitando a Deus, pedindo a Nossa Senhora a intercessão para que Dom Joaquim liberasse ele novamente para que ele pudesse celebrar. Pessoal, essa foi mais uma historinha aqui do canal Bistrô do Matuto. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se, curta e compartilhe. Até mais!